Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou o babaca por quebrar uma promessa e comparecer à formatura da minha enteada? Vou começar explicando um pouco da história. Eu, 54, perdi minha primeira esposa quando meu filho, 25, e minha filha, 22, tinham 9 e 12 anos, respectivamente. Ambos os meus filhos sofreram muito com essa perda e até hoje têm um relacionamento ruim tanto com minha esposa atual, Doreen, 49, quanto com minha enteada, Amy, 18. Comecei a namorar Doreen cerca de 4 meses após a morte da minha primeira esposa, e meus filhos acreditam que eu traí a mãe deles. Amy tinha 5 anos quando começamos a namorar e, portanto, a considero como minha própria filha. Agora vamos para a história em si. Há 4 anos, 2 dias antes da formatura de Kai no ensino médio, Amy ficou gravemente doente enquanto visitava seus avós e acabou precisando passar por uma cirurgia de emergência. Minha esposa e eu corremos para ficar com Amy e, admito, não me comuniquei bem com Kai. Na época, Kai não atendia minhas ligações, então deixei uma mensagem de voz e várias mensagens de texto explicando o que aconteceu e dizendo que sentia muito, mas que compensaria isso de alguma forma. Algumas horas se passaram e recebi uma ligação de Kai. Ela estava histérica, dizendo o quanto eu era um pai terrível e afirmou que, se eu não comparecesse à sua formatura, eu seria um morto para ela. Escolhi apoiar Amy. Fiel às suas palavras, Kai não entrou em contato comigo no dia da sua formatura. E quando voltei para casa, os pertences de Kai haviam sido retirados da casa, com um bilhete explicando que não éramos mais uma família e para nunca mais entrar em contato com ela. Felizmente, Kai e eu conseguimos nos reconciliar. No entanto, prometi a ela que daria absolutamente qualquer coisa no mundo para que ela me perdoasse. Ela disse que me perdoaria contanto que eu me recusasse a comparecer à formatura de Amy, pois essa era a única forma de tornar as coisas justas. Concordei na época pensando que ela estava apenas brincando ou com raiva e logo esqueceria. Isso me leva ao presente. Os convites para a formatura de Amy foram enviados, e apesar de toda a hostilidade, Amy queria garantir que Kai recebesse um convite. Kai ligou para Amy mais tarde naquele dia e disse que não poderia comparecer, pois ela e eu passaríamos o dia juntos de acordo com o nosso acordo. Amy começou a chorar e me perguntou por que eu estava perdendo a formatura dela. Eu a tranquilizei dizendo que não estava e que conversaria com Kai. Mais tarde, expliquei a Kai que simplesmente não poderia perder a formatura de Amy. Kai começou a me criticar, dizendo que eu era um mentiroso e um idiota, e como eu poderia fazer isso com ela novamente. Eu disse a ela que conversaríamos quando ela se acalmasse, e ela disse que nunca mais falaríamos. Meu filho e vários membros da nossa família estendida estão do lado de Kai, dizendo que não percebi o quanto ela ficou magoada na formatura. Minha esposa acredita que eu sou o idiota por ter prometido isso desde o início, pois eu deveria saber que isso só magoaria uma ou ambas as meninas. E Amy está apenas triste e confusa, se perguntando por que Kai a odeia. Eu sei que manter minha promessa e não comparecer à formatura de Amy provavelmente é a única maneira de salvar meu relacionamento com Kai, mas não importa como eu veja isso, eu sentiria que estou punindo Amy por ter um problema médico. Então, eu sou o idiota? Edição 1. Eu nunca traí minha primeira esposa. Suas acusações são sinceramente cansativas e repugnantes. O pai biológico de Amy nunca esteve presente em sua vida. Eu não sou o pai biológico de Amy. Isso nunca foi questionado, já que não somos da mesma raça. Amy teve apendicite, ela estava ficando na casa dos avós, a mais de 4 horas de distância. Na época em que saímos, a única informação que a mãe de Doreen nos deu foi que ela desmaiou e não acordava. Minha filha ficou fora de nossa casa por cerca de 1 mês e meio, após o qual nos reconciliamos e ela voltou a morar conosco por mais 2 anos antes de ir para a faculdade. Eu não acreditei em Kai quando ela disse que queria que eu perdesse a formatura de Amy, pois parecia um pedido ridículo. Apesar do que todos vocês possam acreditar, nosso relacionamento estava bem após esse evento, mantínhamos contato quase diário e ela frequentemente nos visitava. Edição 2. Eu não me mudei imediatamente com Doreen e Amy assim que começamos a namorar, namoramos por mais de 2 anos antes de morarmos juntos. A morte da minha esposa não foi algo repentino, ela lutou contra o câncer por anos antes de falecer. Meus filhos já conheciam e se sentiam à vontade com Doreen, pois ela era a melhor amiga da minha falecida esposa, então pensei que eles gostariam de tê-la por perto com mais frequência. Eu ofereci a ambos aconselhamento de luto, meu filho aceitou, e eu levei Kai a algumas sessões, mas ela chutava, gritava e chorava toda vez que eu a levava.
Finalmente, a conselheira decidiu que forçá-la antes que ela estivesse pronta só pioraria o seu luto. Ofereci a ela terapia muitas vezes ao longo dos anos, mas ela nunca aceitou. Em primeiro lugar, conheci Doreen anos antes de conhecer minha falecida esposa. Na verdade, foi Doreen quem nos apresentou. Eu pensei que meus filhos gostariam de ter Doreen por perto, já que antes da morte da minha esposa eles a amavam como uma tia. Eu não a trouxe para morar conosco ou a tornar uma parte permanente de nossas vidas diárias até mais de 2 anos de relacionamento. 4 meses após a morte de minha esposa, concordamos em explorar nossos sentimentos românticos. Eu expliquei o que estava acontecendo em termos adequados à idade, para que eles não ficassem chocados se vissem seu pai beijando sua tia. A atualização. Não tinha certeza se queria fazer uma atualização após a reação que recebi da última vez. Posso aguentar ameaças de morte contra mim mesmo, mas direcionar tanto ódio para meus filhos foi realmente perturbador. Mas a formatura aconteceu e passou, e achei que deveria compartilhar como tudo aconteceu. Tenho certeza de que a maioria de vocês ficará descontente. Amy ficou chateada comigo por alguns dias, mas temos um vínculo forte e ela superou rapidamente. A santa que ela disse que entenderia se eu quisesse perder a formatura para compensar Kai. Eu disse a ela que não faria isso com ela e a tranquilizei, dizendo que ela não fez nada de errado. Quanto ao elefante na sala, Kai, ela e meu filho moram na mesma cidade e trabalham na mesma área, então estão tão próximos quanto antes. Meu filho e sua parceira estavam dando muito apoio emocional a ela neste momento. No final, ela decidiu não comparecer à formatura de Amy, mas enviou flores e um cartão com meu filho. Houve muitas mensagens desagradáveis direcionadas a ela, o que considero totalmente inaceitável. Ela não é má nem vingativa. Ela é uma mulher inteligente, muito gentil e empática. Ela fez um ultimato bizarro como uma adolescente confusa e magoada, mas isso certamente não a torna uma pessoa má. Eu sei que todos vocês parecem pensar que odeio meus filhos, mas a quantidade de dor que sinto com a deterioração do meu relacionamento com minha filha é indescritível. Tenho usado antidepressivos de forma intermitente desde a morte da minha esposa e, à sugestão da minha terapeuta, voltarei a tomá-los. Está exigindo toda a minha força de vontade não entrar em contato com ela novamente, mas já desrespeitei o suficiente os desejos dela. Ela pode escolher entrar em contato comigo quando e se quiser novamente, e eu estarei esperando. Eu sei que não é a atualização mais impactante e tenho certeza de que a maioria de vocês queria me ver miserável e sozinho, mas não vivo minha vida para o entretenimento de ninguém. Posso aceitar que sou idiota, talvez seja um idiota em geral, mas não sou o monstro maligno que todos vocês querem que eu seja. Sou um homem que cometeu o erro de compartilhar seus problemas na internet, um erro que não cometerei novamente. Provavelmente não vou excluir esta conta, mas não farei mais atualizações no futuro. Adeus. Olha, OP, eu entendo que você é humano, apenas um homem. Mas você não pode se safar dizendo que cometeu erros porque você continua cometendo os mesmos repetidamente. Eu não entendo os trolls e as pessoas estúpidas com ameaças de morte ou mensagens desagradáveis sobre seus filhos, é errado e nojento. O único problema aqui é você. O fato de você afirmar que ama a Kai e como isso está partindo seu coração porque ela não quer ter nada a ver com você é culpa sua. Cada erro que você cometeu e repetiu sempre parece ser contra ela. Eu realmente não acho que você se importe tanto assim com a Kai, já que você ainda tem a Amy. Agora você decidiu, bem, eu estraguei tudo de novo e cometi tantos erros que vou deixá-la em paz e não enfrentar o fato de que você falhou como pai de apoio. Assuma isso, mude sua maldita postura. Acredite em mim, você não é o pior pai que existe, mas é um pai horrível para a Kai. Quando você vai acordar e perceber, sem autopiedade, que você é quem deve fazer as pazes? Por que diabos ela entraria em contato com você? Você não se importa que um dia ela vai se casar e você não será convidado para o casamento ou nem mesmo para levá-la ao altar? Quando ela tiver seu primeiro filho e você descobrir por rumores em vez de ser um avô presente? Talvez um dia ela te perdoe, mas não se sua solução for apenas dar espaço a ela. Me parece que ela já teve muito espaço de você. Tudo o que ela queria era o seu tempo e atenção exclusiva por um tempo, e você nunca foi capaz de dar isso a ela. Eu sinto pelos seus filhos, porque parece que você tem uma favorita e não se importa desde que Amy esteja bem. Deixe-me adivinhar e dizer que sua esposa acha melhor dar espaço a ela? Amy pode ser uma garota legal, mas aposto que sua esposa incentivou seu comportamento. É sinceramente triste.
Estou dando espaço a Kai porque é isso que ela disse que quer, eu não posso fazer nada além disso. Não importa o que aconteça, eu vou estar lá por ela de qualquer maneira que eu puder, mas por enquanto, não vou importuná-la ou implorar por perdão, porque não é isso que ela quer. Eu cometi erros e no topo dessa lista está não ouvir meus filhos quando eles me dizem exatamente do que precisam de mim. Eu impedi meu marido de cometer suicídio e ele acha que eu nunca soube de seus planos. Meu marido e eu temos 28 anos. Temos 3 filhos. Ele é o único namorado que já tive. Ele está comigo desde o ensino médio. Ele sempre teve baixa autoestima. Eu também tenho, mas não como ele. Um dia, nós comprarmos novos celulares, talvez há uns 7 anos, descobri que podia ler as mensagens dele. Ele também pode ver as minhas, mas ele não sabia disso. Isso continuou por mais uns 2 anos. No aniversário dele no Natal, eu bisbilhotava as mensagens dele para ver se havia algo que ele queria. Um dia, por volta de novembro, eu estava bisbilhotando para ver o que poderia dar a ele de Natal. Na época, eu estava grávida do nosso segundo filho. Vi que ele estava mandando mensagens suspeitas para alguém, dizendo onde podemos nos encontrar, e pensei que era com outra garota. Li mais mensagens e descobri que ele estava comprando drogas. Meu marido e eu nem bebemos, então fiquei apavorada. Pensei sobre há quanto tempo isso estava acontecendo, se eu realmente conhecia meu próprio marido. Acabou que ele estava comprando algo que não te deixa chapado, mas te mata. Procurei por todos os lugares. Revirei nosso quarto e não encontrei nada. Olhei o histórico de busca e todos os e-mails do celular dele quando ele estava dormindo naquela noite, e descobri que ele estava fazendo arranjos para uma data específica, 3 meses depois do meu parto. Ele estava procurando por um seguro de vida, que nós já tínhamos, pois eu sou uma mãe que fica em casa. Ele até pesquisou quanto custa ser cremado. Assim que ele chegou em casa, a primeira coisa que fiz foi pegar o celular dele às escondidas e mandar uma mensagem para aquele cara dizendo: "Não estou mais interessado. Se alguém disser o contrário significa que outra pessoa está usando meu celular", e apaguei o número daquele cara. Eu não queria que ele soubesse que eu estava bisbilhotando, mas o pensamento de não ter meu marido por perto me rasgava por dentro. Lembro de me sentir enjoada e chorar muito no nosso quarto só de pensar na ideia de não tê-lo por perto. Eu o amo mais do que a própria vida. Eu morreria por ele sem nem precisar pensar. Meu marido é meu mundo inteiro. A partir desse dia, eu me assegurei de que ele soubesse disso, mesmo que isso significasse me embaraçar. Comecei a levar flores para ele no trabalho quase todos os dias. Quando ele entrava pela porta, eu gritava de empolgação e o abraçava e beijava, dizendo o quanto senti saudades dele e que não conseguia parar de pensar nele o dia todo. Quando estávamos juntos, eu falava o quão bonito e charmoso ele é. Quando ele estava com os meus amigos, eu dizia: "Olhem para o meu marido. Ele é tão lindo." Eu ligava para ele no trabalho e perguntava quanto tempo faltava para ele chegar em casa. Consegui convencê-lo a começar a fazer terapia também. Uma noite, acordei-o porque estava em pânico e não conseguia dormir. Eu disse a ele que tive um pesadelo. Disse que sonhei que ele falecia. Ele perguntou: por que isso seria uma coisa ruim? E eu expliquei como ele é o meu mundo inteiro e, além do nosso filho e do nosso outro que está a caminho, ele é tudo pelo que eu vivo. Ele disse: mas as coisas seriam melhores se eu não estivesse atrapalhando você. E eu disse: não seriam. Se você me deixasse, arruinaria completamente a minha vida. Ele disse: não se você estivesse financeiramente estável. Você estaria muito melhor. E eu disse: eu poderia ter todo o dinheiro do mundo. Não significaria nada se eu não tivesse você. Eu preferiria ser sem teto, mas ainda ter você como meu marido, do que ser incrivelmente rico e você se foi. E ele disse: você está falando sério? E eu respondi: 100%. Eu dormiria debaixo de uma ponte se isso significasse que eu ainda poderia dormir ao seu lado. Ele disse: eu não sabia que você se sentia assim, e eu disse: eu realmente me sinto assim. Perguntei se poderia acompanhá-lo à terapia. Ele disse que sim. Eu disse ao terapeuta dele que acho que ele tem depressão, e ele admitiu que pode ser verdade. Ele recebeu uma receita médica e parece ter ajudado muito. Mesmo depois de 5 anos, ainda faço todas essas coisas gentis por ele, como chamá-lo de bonito e trazer flores. Eu não quero que ele duvide nem por um segundo de que ele é o meu raio de sol.
Meu amigo e sua esposa faleceram há 1 ano e eu me tornei o guardião e eventualmente pai adotivo de sua filha. E valeu a pena a cada segundo. Já se passou 1 ano desde que me tornei o tutor legal e eventualmente o pai adotivo da filha do meu amigo, que agora tem 10 anos. Eu sei, é incomum. Eu a conheço desde que ela era bebê e ela sempre foi uma criança maravilhosa, tão animada e feliz. Lembro-me quando eu estava ajudando meu amigo a reformar parte de sua casa, ela tinha 8 anos na época, e ela sempre queria ajudar. Eu ou ele dávamos a ela pequenas tarefas, como medir coisas ou marcar linhas de medida para algo que tínhamos que cortar. Isso a fazia se sentir importante, e eu até dei meu chapéu para ela quando finalmente terminamos o trabalho, como agradecimento. Mas a felicidade não duraria. Ela perdeu os 2 pais no ano passado em um acidente de carro, felizmente ela estava em casa com uma babá. No hospital, os únicos familiares que apareceram foram seus avós, mais ninguém. Nenhuma tia, tio, primos, ninguém. Ela não tinha ninguém para cuidar dela, exceto seus avós, mas eles tinham problemas de saúde próprios que tornariam extremamente difícil cuidar dela. Aquela noite no hospital foi a primeira vez que ela me abraçou e se segurou em mim, assim que entrei no quarto, e eu disse a ela: eu sei, querida, estou aqui. E assim, após deliberação com os serviços sociais e a família, fui a única pessoa real capaz de cuidar dela, um estranho, alguém que a maioria das pessoas consideraria um estranho. Mas depois que os serviços sociais me liberaram e verificaram que meu lugar era adequado para cuidar e habitar, ela se mudou para minha casa. Deixei claro para ela desde o primeiro dia que não estava tentando ser seu pai ou sua mãe, nunca poderia ser. Eu era simplesmente um cuidador e alguém que se importava com ela e queria que ela estivesse segura e feliz, isso é tudo. Ela teve uma crise naquela noite e adormeceu em meus braços de exaustão pela situação toda, e eu a levei para a cama. Depois, naquela semana, fui falar com meu chefe e contei a ele sobre a situação e como eu não queria a promoção que sabia que iria receber em breve, pois isso exigiria que eu viajasse mais, e isso simplesmente não era uma opção agora, pois eu tinha prioridades diferentes. Aos poucos, ela passou a confiar em mim e sabia que eu era alguém em quem ela podia confiar. Mas outros membros da minha família acharam a situação um pouco estranha. Um homem solteiro cuidando de uma menina que nem é sua? O que há de errado nisso? Era a vibração geral que recebia da minha família, e algumas mensagens mais condescendentes ou do tipo: você não é a pessoa certa. Sério, eles não gostaram. Então eu disse cortei a comunicação com a maioria deles. As únicas pessoas que sobraram foram meu irmão, minha irmã e meus pais, que ela conheceu e ama aliás. A partir de outubro de 2020, eu a adotei oficialmente como minha filha. Tivemos uma longa conversa sobre isso antecipadamente, e deixei claro que só porque eu era legalmente seu pai, ela não precisava me chamar assim, e ela não queria. Mas ela queria ficar comigo, e isso estava tudo bem para mim. O dia no tribunal, quando tudo foi finalizado, foi um pouco agridoce, por razões óbvias. Mas eu mantive minha promessa e visitamos o lugar onde seus pais estão enterrados apenas para dizer oi. Até eu fiquei um pouco emocionado tentando dizer algumas palavras gentis, e ela segurou minha mão para me acalmar um pouco. Diria que estamos indo muito bem agora. Ela gosta quando falo sobre seu pai e eu crescendo juntos e até lhe dei algumas fotos antigas de nós quando éramos adolescentes. Também contei a ela sobre o meu tempo no exército. O pai dela estava na Força Aérea e eu estava no exército como o que agora é chamado de 91F, reparador de armas de pequeno porte e artilharia. Basicamente, eu trabalhava para e reportava-me a um almoxarife na base, e testávamos e reparávamos armas que variavam de pistolas a rifles de assalto, até mesmo enormes canhões e armas que eram colocadas em aviões AC-130. Acredite em mim, nem sempre era tão emocionante, haha. Mas eu gostava disso e estava considerando obter um diploma em engenharia na faculdade, mas acabei optando por uma especialização em TI e um menor em negócios. Uma das minhas lembranças mais queridas de nós dois até agora foi do ano passado, cerca de um mês antes de ela ser adotada. Eu estava em uma reunião pelo Zoom com outros gerentes de projeto, que é o que ainda sou, da minha empresa, incluindo meu chefe, e desliguei minha câmera e microfone quando fui ao banheiro. Saí e ela estava sentada na minha cadeira conversando animadamente com todos, perguntando sobre o que todos estavam falando e o que estavam fazendo, e é a coisa mais fofa. Sem timidez nenhuma, ela sempre foi assim com as pessoas e provavelmente é por isso que tem tantos amigos. Não foi fácil fazê-la sair e ela ainda ocasionalmente fica por perto, tentando ouvir minhas conversas até mesmo no telefone quando estou trabalhando. Desculpe se isso se prolongou. Eu só queria compartilhar isso e espero alegrar o dia de alguém.
Ainda não ultrapassei essa linha e disse a ela que a amo como se fosse minha própria sobrinha ou filha, mas ela sabe o quanto me importo com ela e nunca hesita em me dizer se algo está errado. Às vezes, tem sido bastante agitado também, como quando ela causou acidentalmente um pequeno incêndio de gordura. Não se preocupe, eu estava lá o tempo todo e ela não se machucou e rimos disso, e escureceu uma das panelas da minha mãe, mas não consigo ficar bravo com ela. Nem por um segundo. Eu encerrarei isso dizendo que sempre estarei lá por ela, não importa o que seja, e que ela é a coisa mais importante na minha vida agora. Se você chegou até aqui, obrigado por ler e espero que seu dia fique um pouco mais brilhante. Edith, agradeço a todos sinceramente pelas palavras gentis de apreço e elogio e por todos os prêmios, seja lá o que eles façam, haha. Isso realmente significa muito para mim. Devo esclarecer uma coisa, porém, eu a amo. Eu realmente a amo. Mas ela não é minha, pelo menos não por laços sanguíneos. Eu não sou seu pai e nunca serei. Eu sei que disse a ela que não estava tentando substituir nenhum de seus pais, e não estou. Só tenho medo de dizer a coisa errada. Que se eu disser que a amo, ela pode dizer algo como: por que você diria isso? Você não é meu pai, e nosso relacionamento meio que se desvanecerá. Eu não quero isso de jeito nenhum. Eu a conheço tão bem quanto seus pais, mas não posso julgar qual será sua reação ou qual é o melhor momento para dizer isso. É um erro que não posso me dar ao luxo de cometer. Mas está me consumindo por dentro não conseguir expressar isso. Eu sei que pode não parecer tanto tempo desde que ela perdeu os pais, mas está claro que você ama essa criança. Não tenha medo de dizer a ela e não se preocupe em qualificar isso. Você até pode deixá-la saber que não espera que ela diga o mesmo até que esteja pronta. Você nunca substituirá os pais dela, mas isso não faz de você menos pai dela. Parabéns. Edith, e li sua edição, nós sabemos que você a ama, OP. É por isso que isso é tão assustador. Mas por favor, confie em mim quando digo que, não importa qual seja a reação dela, nunca será errado expressar em palavras o quanto você se importa. Não precisa ser um gesto grandioso, pode ser algo simples como um eu te amo, criança enquanto a coloca para dormir, ou eu te amo, espero que você tenha um bom dia na escola. Ela sabe que você a ama, tudo o que você estará fazendo é reforçar esse sentimento e mostrar a ela que é bom expressar isso também, mesmo que ela decida que ainda não está pronta para dizer em voz alta. Eu, 30, descobri que meu marido, 32, contratou minha amiga, 26, para fazer striptease em sua despedida de solteiro. Há 4 anos, me casei com meu marido após namorarmos por 6 anos, totalizando agora 10 anos juntos. Minha amiga, Rebeca, trabalhou como stripper desde os 21 anos, mas parou no ano passado após se casar e agora será mãe em tempo integral quando o bebê nascer. Nossos filhos são próximos e praticamente somos vizinhas, ela mora no final da rua onde moramos. Na semana passada, um amigo do meu marido veio nos visitar ao mesmo tempo em que Rebeca estava aqui, pois eu havia marcado de sair para fazer compras com ela e acabei esquecendo de cancelar. Após ela sair, o amigo do meu marido comentou que não consegue acreditar que ainda somos amigas após a despedida de solteiro. Quando perguntei ao meu marido o que o amigo dele queria dizer, ele se recusou a comentar e acabamos tendo uma grande briga por causa disso, quando ele me contou que Rebeca foi a stripper na sua despedida de solteiro. Naquele momento, enviei uma mensagem para Rebeca dizendo que não quero mais tê-la por perto, mas ela não respondeu em uma semana. Sinto-me traída pelos dois, mas sei que era apenas o trabalho dela. Sinto muita falta de Rebeca, mas estou muito magoada. Não sei o que fazer. Atualização. Confrontei os dois separadamente e eles deram 2 histórias muito diferentes. Rebeca diz que meu marido ficou bêbado, apalpou e, quando ela recusou, ele a empurrou e começou a gritar com ela. Aparentemente, meu marido e seus amigos acreditam que eu não deveria ser amiga dela porque ela os provocou. Meu marido diz que eles não dormiram juntos, mas Rebeca tentou iniciar algo e fez sexo oral nele enquanto ele estava completamente bêbado. Estou ficando na casa dos meus pais porque não sei em quem acreditar aqui, ou se devo acreditar em qualquer um deles. Tudo o que fiz foi discutir com meu marido desde a confissão. Estou mais confusa do que nunca e, sinceramente, só quero mandar os dois para o inferno. Mas se a história do meu marido for verdadeira, ele é totalmente inocente. Mas e se Rebeca estiver dizendo a verdade? E se nenhum dos dois estiver falando a verdade? Estou cansada dos dois, não parei de chorar desde que cheguei à casa da minha mãe e não acho que consigo parar. Por que ele escondeu isso por 4 anos?
Por que ela também? Se ambos acreditam que são completamente inocentes e vítimas aqui? Meu marido é agressivo quando está bêbado, mas ele sempre é tão calmo e não sei se ele seria capaz de fazer as coisas que Rebecca afirmou. Mas também não sei como ele age perto dos amigos, embora eu o conheça há mais tempo do que Rebecca. Mas estou totalmente a favor de acreditar nas mulheres. Sinto que, ao concordar com meu marido, estou negando a história e lado de Rebecca. Atualização. Percebo que não me importo mais, não fiz nada além de pensar no meu marido durante todo o nosso casamento, minha vida inteira girou em torno dele, todos os meus pensamentos giraram em torno dele e finalmente percebi. Fui a única que manteve este casamento funcionando, dependi dele e o perdoei por tanta besteira porque não tenho mais ninguém, dei tudo a ele e isso não vai mais acontecer. Talvez descobrir sobre a Rebecca apenas tenha acelerado as coisas. Talvez eu tenha dependido demais do meu marido? Eu disse a ele hoje de manhã que acabou, ele ainda não parou de me enviar mensagens implorando por uma chance. Enviei uma mensagem para Rebecca e disse a ela que não quero mais ela em minha vida. Ambos confessaram que dormiram juntos e continuaram a fazê-lo, meu marido por raiva para me insultar e talvez Rebecca tenha querido dizer pela última vez. O bebê da Rebecca é do meu marido, então, como uma forma de responder, mandei uma mensagem para o parceiro dela para que ele soubesse. Estou arrasada, obviamente, mas agora temos que fazer planos sobre o que vai acontecer com a casa-guarda das crianças e não posso me dar ao luxo de continuar chorando por isso. O parceiro da Rebecca me informou às 18 horas que ela se mudou, ele ajudou a levar todas as coisas dela para a casa do meu marido. Tudo aconteceu tão rápido e não consigo acreditar que fui tão cega para isso? Talvez eu quisesse ser. Mais uma vez, obrigada por todos os comentários e mensagens, realmente me fizeram abrir os olhos. Tudo aconteceu tão rápido que não tenho tempo para processar tudo, parece que eles queriam que eu descobrisse antes de ela dar à luz, uma linda família feliz agora. O amigo próximo da minha namorada nos pediu para abrir nosso relacionamento para que ele pudesse se envolver com ela. Agora, não me sinto confortável com ela ainda estando perto dele. Todos os nomes são falsos. Estou com minha namorada, Emily, há 4 anos. Emily tem um amigo próximo chamado Jeff que eu nunca gostei. Esse cara sempre me pareceu estranho, reclamão e assustador. Ouvi coisas sobre ele de ex-amigos e até de amigos atuais que o fazem parecer patético e assustador. Eu poderia continuar falando sobre isso, mas vou direto ao ponto. A verdadeira razão pela qual não gosto de Jeff é que ele sempre teve interesse em Emily. Eles se conheceram na escola e ele tem uma queda por ela desde então. Ele tentou e falhou várias vezes ao longo dos anos para fazê-la gostar dele. Desde que eu entrei na vida dela e começamos a namorar, ele sempre me deu a sensação de que está por perto esperando que a gente termine para tentar de novo. Ele deixou de tentar algo romântico e não fez nada nos 4 anos em que estamos juntos. Jeff sempre foi um assunto delicado para mim e Emily. Embora eu não goste dele, ela e os amigos dela gostam. Deixei claro para ela que não gosto dele, mas nunca interfiro na amizade deles porque sempre confiei nela quando ela me disse que não sente nada romanticamente por ele. Tudo isso mudou na semana passada. A vida amorosa de Jeff só pode ser descrita como incomum. Pelo que sei, ele tem principalmente casos de uma noite e situações de terceira roda. Ele é abertamente poliamoroso e ouvi falar demais sobre isso dele. Não é um estilo de vida para mim, mas cada um faz o que lhe convém. O que me incomodou foi como ele falava sobre isso para as pessoas em relacionamentos monogâmicos do seu grupo de amigos, tentando convencê-los a adotar isso por outros motivos. Na semana passada, Emily e eu acompanhamos os amigos dela em um passeio. Acabamos em um barzinho tarde da noite para tomar umas e Jeff nos acompanhou. Ele estava me deixando muito desconfortável a noite toda, mais do que o normal. Agindo como se fosse meu amigo de verdade, de uma maneira desconfortável. Enquanto sentávamos e conversávamos, ele mencionou seu relacionamento mais recente, de alguns meses atrás. Um relacionamento poliamoroso onde ele era a terceira pessoa em um casal. Foi muito constrangedor. A situação ficou ainda pior quando, do nada, ele sugeriu que nós tentássemos algo assim também. Resumindo, ele nos pediu para abrir nosso relacionamento e nos tornarmos um tríade com ele. Ele sabe que sou heterossexual, então o que ele realmente queria dizer é que ele quer transar com a Emily e que eu fique bem com isso. Emily recusou, e eu queria confrontar o cara. No entanto, Emily me fez ir até o carro dela para que ela pudesse pagar nossas bebidas e sair, sabendo que eu estava prestes a fazer uma cena. Digo apenas que não me sinto confortável com ela continuando a se relacionar com ele.
Deixei claro que o que ele fez foi totalmente desrespeitoso com o nosso relacionamento e que não confio nele para não fazer algo mais sinistro nesse ponto. No entanto, Emily discorda. Ela está dizendo que é assim que o Jeff age, o que me deixa ainda mais desconfortável com a situação. Ele não é neurotípico, e todo o grupo de amigos dela tem usado isso como desculpa há muito tempo. Estou cansado de ouvir isso. Temos discutido incessantemente sobre isso agora. Ela não acha que isso é motivo suficiente para cortar relações com ele, e eu não consigo entender o porquê. O grupo de amigos dela basicamente decidiu não se envolver também. Eu compartilhei meus pensamentos com alguém que conheço, que é um ex-amigo do Jeff da época do ensino médio. Também descobri que o Jeff já tentou separar a Emily de seus namorados antes, e ele acha que essa é mais uma tentativa. Ela estava planejando sair na sexta-feira com amigos para assistir a um filme, e Jeff estava incluso. Acabamos tendo outra discussão intensa em que eu disse a ela para não voltar se saísse. Ela está hospedada na casa dos pais dela desde então. No momento, sinto que estou vivendo em uma maldita terra bizarra. Cada coisa estranha sobre ela e seus amigos agora se destaca como espinhos de ouriço. É como se eu fosse o único que vê um problema com o que o Jeff fez, e que minha opinião não importa. Emily se recusa a me dizer o que há de tão importante em Jeff que o torna digno disso. Parece que para ela isso é apenas normal ou algo assim. Como devo proceder agora? Parece que estou sendo pisado. Como posso transmitir o quanto estou desconfortável com isso, ou isso nem vale mais a pena? Atualização. Eu perdi os últimos 4 anos da minha vida com uma garota que vamos chamar de Emily. Eu achava que ela era uma pessoa boa e honesta, mas como eu estava enganado. Emily tinha um amigo próximo chamado Jeff. Eu nunca entendi isso. Jeff é um homem estranho e patético que a órbita desde o ensino médio. Ele é neurodivergente, pelo menos é o que o grupo de amigos deles tem usado como desculpa para as ações dele. Ele sempre teve uma queda por Emily. De acordo com ex-amigos, ele se esforçou ao máximo para fazer com que ela gostasse dele desde que se conheceram. Emily não gosta de Jeff além de amizade. Mesmo assim, a maneira como ela fala sobre ele para mim me faz sentir que ela o acha fisicamente repugnante. Junto com a honestidade dela, isso me fez nunca questionar a amizade deles, mesmo que Jeff obviamente estivesse orbitando, esperando que nós terminássemos. Algumas semanas atrás, Jeff nos pediu para experimentar o poliamor para que ele pudesse ter relações sexuais com Emily. Fiquei furioso. Queria colocá-lo no lugar dele, mas Emily me impediu. Ela parecia não ter problema com ele ter feito a pergunta, mesmo que ela o tenha rejeitado. Todo o grupo de amigos dela agiu como se isso fosse algo normal de se pedir. Isso me deixou chateado e com raiva, pois ele ousou desrespeitar nosso relacionamento. Era um problema meu. Havia coisas que deveriam ter me dado pistas de que o grupo de amigos dela era um circo. Mas eu apenas ignorei. Depois do incidente do poliamor, não pude mais ignorar. As coisas que ex-amigos me contaram sobre Jeff e Emily me fizeram fazer perguntas e começar a investigar. Acabei entrando em contato com um ex de Emily e descobri algo muito interessante. No ensino médio, Jeff estava dando centenas de dólares para Emily, dinheiro que ele estava roubando dos pais. Eu e Emily estávamos discutindo constantemente desde que Jeff fez a pergunta. Ela tinha ficado um tempo na casa dos pais dela enquanto as coisas esfriavam. Quando ela voltou para nosso lugar esta semana, decidi confrontá-la e perguntei se Jeff estava dando dinheiro para ela. Ela negou a princípio, mas eu disse a ela que, se ela não me dissesse a verdade, eu encaminharia muitas das mensagens que ela me enviou comentando sobre o corpo e o rosto de Jeff para o próprio Jeff. Jeff vem dando dinheiro para Emily desde que se conheceram. Durante os 4 anos em que estivemos juntos, ele enviava para ela, às vezes, centenas de dólares por mês. As mensagens dela com ele têm uma conotação flertante. Embora não diga diretamente que ela está interessada nele, ela deixa isso fortemente implícito. Agindo como se fosse apenas não ser o momento certo para ela ficar com ele. Ela reafirmou para mim que não está interessada nele, na verdade, ela deu a entender que o odeia. Perguntei se os amigos dela também estão recebendo dinheiro de Jeff, e ela disse que não sabe. Ontem, empacotei minhas coisas e estou ficando na casa do meu irmão até encontrar um novo lugar. Bloqueei Emily. Enviei uma mensagem para Jeff apenas mostrando como Emily falou sobre ele para mim. Tenho 99% de certeza de que Jeff ainda está roubando dos pais dele, já que ele mora com eles. Encontrei os números dos pais dele e mandei uma mensagem para eles para informá-los sobre o que está acontecendo. Seguir em frente após 4 anos perdidos será difícil.
Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.